Olá, boa noite pessoal. Pessoal, eu voltei a fazer mais um vídeo. Ontem eu postei um, hoje eu faço outro para me postar hoje, se der tempo. Se não der tempo hoje, eu posto amanhã. E eu quero falar uma coisa, pessoal, para vocês que é bem curioso e interessante. E que às vezes eu penso nestas coisas que eu vou comentar agora, às vezes eu me perco no pensamento, pensando a respeito a este assunto. O assunto é o universo, o cosmo, o universo e Deus. E agora esses dias eu assisti um vídeo bastante interessante de um senhor muito inteligente explicando a respeito de todas essas coisas, e não foi muito diferente daquilo que eu penso, daquilo que eu tenho como a minha intuição. Não é o que eu acho, não é achismo, é a minha intuição. E você sabe que a intuição é uma coisa que te leva a, a um ponto profundo das coisas, da qual você pensa, da qual você admira, da qual você vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, e chega um momento que você não consegue explicar mais do que aquilo que a sua capacidade intelectiva alcançou, né? Mas daí, assistindo alguns vídeos na internet, quando fala desse assunto, do universo, cosmo, a imensidão do infinito e a existência de Deus, daí te ajuda um pouco a respeito do teu ponto de partida, do teu raciocínio, que por certo pode ser até um raciocínio lógico, não é? Então, primeiro eu vou agora nesse vídeo aqui falar o que esse senhor falava. Esse senhor falava pegando muitos pontos, tá, de outras pessoas grandes, estudiosas, diziam, e ele juntava tudo também como um quebra-cabeça, e daí ele explicava a todos estes pontos da quais ele juntou, né, para poder chegar a uma conclusão daquilo que era o ponto também do seu raciocínio, do raciocínio dele. Então ele juntou filosofia, ele juntou metafísica, ele juntou a física quântica e juntou outros pontos de ciências nobres, né, profundas, da qual agora eu não me lembro. Eu tinha que fazer uma relação por escritos, né, para mim poder também falar no meu vídeo. Mas o importante é isso que eu falei agora: filosofia, desde os filósofos antigos até os mais recentes, apesar que as filosofias de hoje são muito levianas, né? Está mais voltado para a política, para a sociedade, para enfim, outros pontos, né? E antigamente não, antigamente as filosofias antigas eram raciocínios muito profundos, também a respeito da existência das coisas, a existência dos corpos físicos celestiais, sobre a existência do próprio homem, não é, como matéria e como espírito. Então isso era uma filosofia muito profunda, começando com Platão, Sócrates e Aristóteles, e também outros antes deles, né, que eram filósofos da pré-filosofia, né? Assim como temos a pré-história, depois a história, nós também temos a pré-filosofia, depois a filosofia, né? A filosofia mais clara, com Platão, Sócrates e Aristóteles. E eles também já explicavam sobre isso, né? Eles explicavam sobre a cosmologia, né? Sobre a física, a metafísica, e também muitos pontos, né? Chegando à teologia também, né? Então tá, esse senhor, então, ele se serviu de muitas coisas assim para poder explicar o seu raciocínio lógico sobre o que ele pensava a respeito do universo, do cosmo, dos corpos celestiais,
das inúmeras galáxias que existem, né? E cada galáxia com seus números em milhões e milhões de corpos celestiais brilhantes, né? E a possibilidade também de surgimento de novos corpos celestiais, de novas galáxias. E ele foi juntando tudo isso, né? E, e ele também ele atribuía tudo isso a um ser criador. A um ser criador que tão pouco nós conhecemos como ele tentava explicar, né? No ponto de vista dele e no ponto de sua intuição lógica. Mas na verdade batia muito com as coisas que também eu penso, né? Uma vez eu cheguei até a pensar, isso era um pensamento muito pobre, muito precário, né, da minha parte. Uma vez eu cheguei a um raciocínio, né, pensando assim e levantando questões que eu mesmo poderia encontrar uma resposta, mas era difícil de eu mesmo dar uma resposta, né? Porque a lógica é bem outra, diferente daquilo que eu intuía, né? E eu cheguei a pensar uma vez, né? Analisando e examinando as Sagradas Escrituras, eu cheguei a pensar assim que será que foi Deus que criou o homem ou foi o homem que criou Deus? E eu cheguei a um ponto que eu achava que era mais o homem que criou Deus e não que Deus criou o homem. Por quê? Qual era a minha explicação disso? Porque o homem, ele convivia desde da sua pré-história, né? Ele convivia com muitas coisas que ele não tinha uma explicação. Ele não tinha uma explicação. E ele tinha a curiosidade de encontrar uma explicação para aquilo que ele presenciava, para aquilo que ele convivia na sua época primitiva. Então, ele não chegando a uma conclusão daquilo que ele via, daquilo que ele participava, daquilo que ele presenciava, ele criou um ser para atribuir a criação destas coisas, destes fenômenos, destes acontecimentos, a um Criador. E daí ele criou Deus, né? Porque só um Deus poderia criar essas coisas, da qual o homem ainda não conhecia na pré-história, vamos dizer assim. Desculpe aí, gente, quando eu começo a falar, vem a tosse. Isso aqui é o problema da tireoide que ainda não pude tratar. Não pude resolver o problema, né? Da cirurgia. Enquanto não normalizar o meu sangue, minha leucemia, não posso fazer outro tipo de tratamento. Beleza, gente? Só para... né? Pois bem, então vamos voltar no raciocínio. Então eu chegava a pensar que era assim, porque o homem primitivo não conhecia a origem das coisas, né, dos acontecimentos, que por muitas vezes e meramente podia ser científico, mas ele ainda não conhecia a ciência, não existia estudiosos da ciência naquela época, então eles atribuíam a um criador superior a eles, superior ao homem. E esse criador superior era Deus. E de fato, em Gênesis, a gente percebe muitas coisas, né, que leva a este pensamento, se você quiser sair fora das Sagradas Escrituras e chegar a um ponto puramente científico ou humano, né? Por exemplo, a criação do homem, né? Que o homem Deus fez, que Deus diz lá que Deus pegou o barro, fez um boneco e insuflou o ar nas narinas e o boneco de barro viveu, né? Isso os antigos falavam, dava essa explicação, porque no em Gênesis está assim, né? Que Deus fez o homem da terra e do homem
da costela do homem fez a mulher. Então, isso para poder explicar, né, a criação do homem, né? Mas nós sabemos que a criação do homem, o surgimento do homem na face da terra, levou milhões para acontecer, milhões de anos para acontecer, ou milhares de anos para acontecer. Não foi feito assim em poucos minutos, como em Gênesis narra, né? Que foi tão rápido Deus criar o homem, né? No primeiro dia ele já criou o homem, né? No primeiro dia da criação ele criou o homem. E nós sabemos que ali explica também que Deus levou 7 dias para construir tudo o que existe hoje, né? Imagina, né? Que isso poderia ser verdade. É só uma alegoria ou talvez um mito, né? Para explicar o momento da criação por Deus, né? Mas Deus, nos acontecimentos das coisas, para ir se criando tudo o que nós temos, o que nós vemos e até aquilo que nós não vemos, né, que está além no infinito, isso aconteceu, levou muitos milhões e milhões, ou bilhões, ou trilhões e trilhões de anos para que acontecesse. Então não foi assim num sopro que tudo aconteceu. Então por isso que o homem, por isso que eu achava assim no meu intelecto, na minha intuição, eu achava que o homem não poderia encontrar uma explicação na antiguidade primitiva, não podia achar uma explicação para explicar a criação de tudo isso. Eles criaram um Deus, que esse Deus criou tudo dentro de 7 dias, né? Então aí para mim, no meu raciocínio lógico, para mim, então não foi Deus que criou o homem, mas foi o homem que criou Deus para poder dar a explicação à existência de tantas coisas das quais eles não saberiam ou não souberam encontrar uma explicação, né? Mas você sabe que hoje a ciência se dedica a todas as coisas. E a ciência está tão evoluída que ela saiu fora do nosso planeta, da nossa realidade terrestre, para também estudar o infinito, estudar o espaço. E eles estão ganhando espaço para fazer esses estudos, né? Com as suas máquinas modernas que eles extrapolam ao universo, ao espaço afora. Tá certo, gente? Mas por que acontece tudo isso? Porque foi o próprio Deus que, com o tempo, foi abrindo a mente do homem, né? Foi dando a inteligência ao homem, e o homem foi se tornando capaz de evoluir tanto a ponto de repente chegar a acontecer aquilo que está escrito em Gênesis, onde Deus disse: eis que eu faço o homem a minha imagem e semelhança. E foi descoberto coisas bem relacionadas com isso, com essa citação que está escrito lá, onde Deus fala que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Numa outra passagem, Deus diz assim: eis que eu faço o homem para que dominem todas as coisas existentes abaixo dos céus, que seria aqui na terra, né? O homem teria um poder muito grande sobre a lei da natureza, e isso se referia a sobre uma lei sobre aos animais, que o homem teria a capacidade de dominar, ser dominante em todos e sobre todos os animais existentes na face da terra. E ainda numa outra passagem também diz que futuramente, lá em Gênesis diz que futuramente o homem tornar-se-iam deuses, não é?
tornar-se-iam como deuses, se assemelhariam como deuses sobre o domínio destas coisas do qual ele falava, né? Que o homem ia ser um ser dominante, que ia ter o poder de dominar sobre todas as coisas, e isso é sobre todos os animais, e também sobre a evolução das grandes invenções, como já aconteceram, e também sobre as doenças, não é? Sobre as doenças, sendo possível que um dia seja exterminadas as doenças da face da terra, e os homens perdurarão ou terão vidas prósperas mais prolongadas, né? Isso tudo está incluído neste pensamento, né, que faz levar e pensar que Deus tudo pode permitir, né, e tudo pode fazer. Desculpe aí, gente, tá? Por favor, não leve em conta tudo isso. Então, daí eu escutando esse vídeo, assistindo esse vídeo desse senhor falando todas essas coisas, ele diz assim: Deus existe e Deus sempre existiu. Deus não tem tempo, Deus não tem idade. Deus já era antes de que tudo fosse. Ou seja, antes que tudo existisse. Agora vamos pensar, agora que eu entro também um pouco com o meu raciocínio a respeito disso tudo, né? Que Deus existe antes de que todas estas coisas perdidas nesse universo, nesse infinito, existisse. Deus já existia. Porque Deus sempre foi e sempre será. Como diz ele mesmo na Sagrada Escritura, eu sou quem sou, né? E quem sempre foi. Então, a explicação da ciência, dizia esse homem, né, nesse vídeo que eu assisti, que também está relacionado com os meus raciocínios, os meus pensamentos, a minha intuição. Esse homem dizia que um corpo celestial perdido no universo, que se fez no universo, no cosmos, ele é um aglomerado de poeiras cósmicas que vem se juntando há milhares e milhões de anos. As poeirinhas vão se acumulando, poeira cósmica, poeiras do espaço. Elas vão se acumulando e vão aumentando a dias, anos a anos, e por muitos anos vai se formando um corpo crescente, e vai crescendo, mas isso levando milhares de anos até chegar um tamanho, vamos supor, como o nosso satélite natural, né, a Lua. Que até hoje ninguém soube explicar de onde surgiu a Lua e como surgiu a Lua. Pelo menos eu não achei uma explicação de ninguém, de cientista nenhum, explicando como se formou a Lua. Apesar que teve alguém que uma vez, há muitos anos passados, no século passado, dizia que a Lua era um pedaço do próprio planeta Terra que se deslocou, se desmembrou, e quando chegou no ponto aonde a Terra ainda podia segurar ela com a sua gravidade, ela ficou circulando em torno da Terra. Certo, gente? Mas vamos deixar isso de lado, porque eu estava no raciocínio da poeira, né? Poeira cósmica que vai se acumulando ao decorrer dos séculos, dos anos milenares ou milhões ou bilhões de anos, e forma um corpo celeste novo. Isso serve, a ideia dos cientistas é para todos os corpos celestiais
Nossa Senhora do céu, gente do céu, o que é isso? E então, daí esse senhor nesse vídeo dizia isso, né? Que tudo o que está no espaço é formado por poeira cósmica. Todos os astros, os corpos celestiais do nosso galáxia é formado por poeira cósmica. Agora então você imagine quantos bilhões ou trilhões ou quinquilhões, sextilhões de anos levou para que se formasse todos os componentes que formam a nossa galáxia. Tá certo, gente? Agora você imagina outras galáxias que existem à distância da nossa, que também são tomadas por infinitos números de astros, né? Isso é possível saber disso através dos observatórios eletrônicos espaciais, né? Que eles ainda recentemente descobriram outras galáxias que ainda até então não eram conhecidas, né? E também dentro dessas galáxias outras possibilidades de planetas, né? Até diz que descobriram em uma galáxia, que agora no momento eu não me lembro, um planeta muito semelhante ao nosso. Muito semelhante ao nosso. E então, agora vocês imaginem aqui, aonde eu chego com o meu raciocínio, né, junto com esta ideia que este homem, que este senhor explicava no vídeo dele. Pois bem, se tudo é formado por poeira cósmicas, agora eu me pergunto para mim mesmo e pergunto para vocês aí do outro lado da telinha, e de onde veio essa poeira cósmica? De onde veio? De algum lugar deve ter vindo. Porque se não existia corpos físicos nenhum até então, antes, né, de começar a ordem dos corpos celestiais e a formação dos corpos celestiais, de onde veio essa poeira cósmica? De algum lugar deve ter vindo. Porque para existir uma poeira cósmica, é preciso existir outros corpos maiores do que a poeira. Não é? É interessante você chegar a um raciocínio profundo assim, saindo da sua capacidade intelectiva e se perder na imensidão do espaço, no infinito, porque sempre te leva a questionar uma coisa a outra, né? Se este senhor, entendido de ciência, dizia que tudo é formado por poeira cósmica, agora da onde vem essa poeira cósmica? E ele dizia, esse senhor também, que o espaço é incalculável. Ninguém pode calcular aonde há o limite do espaço. O espaço é um vazio. É um vazio que não tem nada. Só vai ter alguma coisa a partir do momento que alguém crie alguma coisa e coloque neste espaço, né? Por exemplo, este espaço aqui, da minha mão aqui até esta outra aqui, este espaço que tem aqui, não tem nada, é um vazio. Agora, se eu pôr minha cabeça aqui, daí já deixou de ser vazio. Entenderam? Aqui é um vazio, de uma mão na outra, existe um espaço, é um vazio, não tem nada, mas se eu pôr minha cabeça aqui, daí já deixou de ser um espaço vazio, já existe outra coisa aqui. Então assim é o universo, né? Se tudo foi feito por uma poeira cósmica, da onde veio esta poeira?
De algum lugar deve ter vindo. E se o espaço é infinito, o espaço é um vazio que não tem fim. Não tem fim. Se você pudesse viajar a sua vida inteira no espaço, na velocidade do ano da luz, você nunca iria chegar ao fim, ao limite do espaço. Então aqui daí, este Senhor entra com a explicação da existência de Deus. Que Deus é uma energia tão grande, uma energia que produz a sua própria energia. Ele não depende de um ponto de energia para que lhe dê a força de ser. É um espírito puro, perfeitíssimo, né, que contém a sua própria energia, e desta energia que existe neste Deus, nesta força, nesse dinamos. Dínamo é o gerador de energia, né? Então os filósofos antigos chamavam Deus de dinamos, né? Que produz a energia de todas as coisas. Então Deus é esse dinamos, que ele produz a sua energia para todas as coisas, para que todas as coisas acontecessem, né? Com os passar dos bilhões e bilhões e bilhões, ou trilhões, ou quinquilhões e sextilhões de anos. Mas aconteceu, porque esse Deus está por trás de tudo isso. Deus está por trás do nada e fez do nada acontecer. Deus fez tudo acontecer do nada. Porque, como eu disse antes, né, e vou repetir agora, de onde veio essa poeira cósmica? Se for, a ciência explica a origem de um corpo celestial, né, o acúmulo no decorrer de milenares de anos, bilhares de anos, para formar um corpo, né, sendo acumulado por poeira cósmica. Essa poeira cósmica deve ter vindo de outros lugares, perdido nesse infinito que ninguém é capaz de saber aonde é o limite deste vazio, deste espaço, deste vazio, né? Então daí aqui entra, este Senhor entrava com a explicação desta grande energia criadora de todas as coisas, que fez com que todas as coisas acontecessem do nada, e dentro do nada, do vazio, Deus. Então é a prova. Esse homem dizia, né, no seu vídeo, ele dizia que é a prova máxima de que Deus realmente existe. Que Deus realmente existe. E claro que existe, né? Porque se o universo é um espaço infinito, é um espaço vazio, que não tem nada, e de repente, através dessa poeira cósmica veio acontecendo tudo isso, foi dando formas de todas as coisas existentes no espaço, no infinito. Então Deus está por trás disso, é uma força criadora que fez com que todas essas coisas acontecessem. E outra coisa, agora bem recente, o ano passado, o início desse ano, foi descoberto uma coisa bem interessante. Vamos voltar aqui naquele pontinho onde Deus diz que é a nossa imagem e semelhança. E realmente nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque devagarinho, lentamente, o homem está descobrindo as coisas e fazendo coisas acontecer, né? E isso vai levar ainda milhões de anos, enquanto não extinguir a face da humanidade e da Terra, pode acontecer.
de que o homem vai chegar a ser deuses, pequenos deuses, como o próprio Deus diz em Gênesis. E os cientistas descobriram, fazendo estudos nas células, eles fazem estudo nas células e é tudo através de código. E estes códigos são, a maioria das vezes, representados por números. Nesses últimos tempos, aí, os cientistas estudando as células, eles descobriram um código na célula do ser humano e eles ficaram batendo naquele código, ainda não era descoberto, eles descobriram recentemente, foi entre o final do ano passado e o início desse ano. Este código chamou muita atenção deles porque era um código desconhecido, eles não conheciam ainda esse código. E eles estudaram, se debruçaram em cima desse código, é um código numeral. E eles se dedicaram somente ao tentar descobrir o enigma desse código. Era formado por 4 números e não conseguiam chegar a uma conclusão. Daí eles foram e chamaram uma mulher. Interessante, eu sabia até o nome da mulher, tudo, mas como eu ando muito ruim de cabeça, eu esqueci o nome da mulher. Mas era uma mulher que também se dedicava à ciência, e ela se dedicava à ciência muito antiga das línguas mortas, vamos dizer assim. Línguas mortas é aramaico, hebraico, latim e grego. São línguas mortas consideradas para a humanidade hoje, né? E a sociedade científica também, e também para a teologia. E então eles chamaram essa mulher para vir ajudar a fazer o estudo sobre este código. E daí neste código ela levou muito tempo estudando, né? Transformando aquele código numeral em algo para ver se ela conseguia descobrir. Daí, de repente, ela descobriu que cada número contido lá nesse código dentro desta célula se referia a uma letra hebraica. E ela juntou as 4 letras hebraicas para decifrar o código, deu a palavra Yahvé. Palavra Yahvé. Deus. Deus inserido dentro do nosso DNA. Por isso está confirmando aquilo que está escrito, né? Que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então agora hoje eu penso, ainda até esses dias estava pensando, e até comecei a usar como forma de uma oração para mim. Porque quando eu me deito, antes de dormir, eu converso um pouquinho com Deus e eu digo que eu amo Deus. Eu amo Deus porque Deus está em mim e eu estou nele. Ou vice-versa, né? Eu estou em Deus porque Deus está em mim. Eu estou pegando isso como uma forma de oração. Eu converso com Ele, eu falo, boa noite, querido Deus, eu te amo. Eu te amo porque você está em mim e eu estou em você. Já faz tempo que eu estou fazendo essa forma de oração, né? Ou uma jaculatória, seja lá como for, né? Que jaculatória é uma oração bem pequenina. Por quê? Porque a gente vai se descobrindo, né, que Deus não está fora de nós. Deus está dentro de nós. Assim como Ele está dentro de todas as coisas criadas, que poderiam ser criadas por acaso, como antigamente se pensava, mas não. É criada pelo próprio Deus. Todos os tipos de animais, todas as formas, os tipos de vegetações, todas as formas de minerais, todas as formas humanas, seja preto, seja branco, seja feio, seja bonito, seja pobre, seja rico,
Em tudo, em todos, está Deus, está a presença de Deus, assim como Deus também está no universo, por completo, por completo, em todos os corpos celestiais, em todos os astros siderais, em todas as galáxias, em todo este infinito espacial que nós não conhecemos a dimensão dele, né? Até daquele ponto que nós até daquele ponto que nós nem imaginamos de onde tem vindo toda essa poeira cósmica que deu origem a todas essas coisas magníficas, porque é só você sair ali fora num dia de tempo bom, à noite, e olhar para cima e você vai ver uma imensidão de corpos brilhantes, um diferente do outro no tamanho, no brilho, e tudo isso revela a presença de Deus. O dia, a noite, o dia que antecede a noite e a noite que supera o dia, ou o dia que supera a noite, e assim por diante, né, gente? Noites claras, noites escuras, dias lindos, céu azul, dias chuvosos, tempestuosos, e assim por diante. Assim vai a magnitude da obra de Deus em todas as coisas, beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixe seus comentários embaixo também, né? Abra o seu coração para a existência de Deus em todas as coisas, que isso é muito bom. E diga para você mesmo, igual eu aprendi a dizer comigo mesmo: Deus está em mim e eu estou em Deus. Por quê? Porque eu amo a Deus. Beleza, gente? Deixe seus comentários abaixo, deixe seu joinha. Fui, tchau, e que Deus abençoe vocês e que realmente Deus esteja dentro de vocês, assim como eu estou me sentindo agora. Por isso eu estou superando todos os problemas que eu estou tendo, beleza? Fui, tchau, mas eu vou voltar de novo, ok?